Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à semana Torne-se um Professor Autor. É nessa semana que você vai entender tudo, como funciona o mercado da autoria, quanto paga, quem contrata, como contrata. E a gente está aqui para te falar sobre isso. E aí, estamos vendo aí a galera entrando, né? Que coisa boa. Vamos lá, seja um professor autor. Para começar, eu gosto de começar dizendo: Oi, Juliana, boa noite, boa noite. Vamos mandar aviãozinho aí para a galera, quem aqui já está aqui dentro. Vamos mandar aviãozinho, vamos lotar essa live de hoje. Vamos lá, nosso objetivo é tornar essa live aqui o mais cheia possível. A gente está aguardando vocês. Vocês sabem que hoje a gente vai falar sobre como você pode se tornar um professor autor, mas também vai abrir uma mega oportunidade aí para você se posicionar dentro do mercado de autoria com as nossas pós-graduações que nós temos aqui dentro da CPA. Então vamos aproveitar isso daí, porque vai ser uma oferta incrível. Gente, para começar, eu gosto de começar falando que você já é um professor autor, né? Por quê? Porque quantas vezes a gente abre e fecha um material didático, quantas vezes a gente faz isso, porque aquele material muitas vezes não dialoga com aquilo que a gente está trazendo naquele momento, ou porque aquele material didático ele está distante da realidade do nosso estudante. E aí o que a gente faz? A gente reorganiza, reestrutura toda aquela organização didática, arruma algumas atividades, fortalece outras atividades, cria algumas atividades e reorganiza tudo isso para que aconteça o processo de ensino e aprendizagem numa metodologia única que só você tem. E aí eu pergunto, quem é o autor dessa aula? É o autor lá do livro didático ou foi o professor? Eu, particularmente, nem gosto muito desse termo professor, porque eu acho que professor está muito ligado a alguém que professa o conhecimento que alguém produziu. E o professor, ele não apenas professa o conhecimento, mas, na verdade, ele produz conhecimento. Então, o professor, ele tem produzido muito conhecimento. E essa produção de conhecimento, ela é exatamente a concepção de autoria. Ser um professor autor está ligado à produção de conhecimento, a como eu produzo esse conhecimento. Então, não dá para dizer que você não é um professor autor. O que acontece muitas vezes é que a sociedade, ela precisa reconhecer você como um professor autor. Sejam todos aí muito bem-vindos, muito boa noite, muito bom ter vocês aqui. É uma alegria ter todo mundo aqui. A gente hoje está na semana Torne-se o Professor Autor. Leonice pediu para participar, mas acho que ela pediu para participar, mas acho que foi engano aí. Deixa eu ver. Célio, seja bem-vindo. Lucas, seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui, viu? Boa noite, boa noite. Deixa eu aproveitar nesses primeiros minutos de live e saber onde é que a gente está chegando. Por favor, me conta aí de que estado e que município você é. Olha aí, a Martinha é do Amazonas. Me conta aí de qual estado e qual município você está falando. Léo, eu imaginei, Leozinha. De qual estado e qual município você está falando, para a gente saber onde a gente está chegando. Água Preta, Pernambuco, Amazonas, deixa eu ver. Expedito no Cedro, no Pernambuco, Expedito Cedro, deixa eu ver o que mais que a gente tem. Em qual estado e município você está falando? Me conta aí para eu saber. Maringá, no Paraná, Crato, no Ceará. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aí. Periúbe, São Paulo, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Calculé, Bahia, São Miguel dos Campos, Alagoas, São Miguel dos Campos, Itaitinga, Ceará. Eita, tem gente de todo canto, hein? Vamos lá. Então, nessa semana, os meninos conseguiram, vocês conseguiram mandar aí as mensagens? Nessa semana, estou vendo aqui agora. Nessa semana, gente, a gente vai falar como você pode se tornar um professor autor. Vamos explicar para vocês todos os artifícios dessa autoria, como é que você pode se posicionar, quanto ganha, quais são os mercados para a autoria e como é que você pode se posicionar dentro desses mercados. Lembrando que eu já falei que todos vocês são professores autores, não gosto do termo professor,
porque o termo professor é ligado a quem apenas professa o conhecimento que alguém produziu. E eu acho que o professor ele faz mais do que professar conhecimento, ele produz conhecimento, ele é um professor autor. Agora, a sociedade, como eu estava dizendo, precisa reconhecer esse professor, precisa reconhecer esse processo de autoria do professor. E como é que isso é feito? Eu costumo dizer que existem algumas ferramentas que o professor precisa desenvolver para que essas ferramentas, para que essas ferramentas facilitem no processo da autoria. Como, por exemplo, o cinto do Batman. O Batman ele é um super-herói e dos super-heróis ele é o único super-herói que não tem um superpoder, assim como nós professores, né? No entanto, o Batman tem muitas características semelhantes às nossas características. O Batman ele é inteligente, ele é perspicaz, ele é ousado, ele tem uma série de características que dialogam, inclusive, com o professor. No entanto, ele é rico, né? Também, gente, aí a gente passa essa parte. Mas, no entanto, apesar dele não ter um superpoder, ele tem um cinto do Batman, onde ele aperta um botão e tem uma linha que leva ele de um lado ao outro da montanha. Ele aperta o outro botão, desce o avião do Batman, o carro do Batman, e ele consegue se deslocar e fazer as coisas que são necessárias fazer para um super-herói conseguir salvar a raça humana, né? Enfim, então o Batman, ele tem esse cinto do Batman, ele tem nesse cinto do Batman uma série de ferramentas. E são essas ferramentas que eu te convido nesse momento a experimentar. São essas as ferramentas que você precisa experimentar para que você aí, assim como o Batman, consiga resolver dentro do processo da autoria e desenvolvendo essas ferramentas, você consiga se tornar um professor autor e um professor autor mais bem remunerado, mais reconhecido, enfim. Quando a gente fala de autoria, gente, quando a gente fala de autoria, Luzia, por que você fala tanto em a gente se tornar um professor autor? Tem algumas razões para isso. Uma delas é porque a autoria, ela remunera melhor do que a sala de aula. Outra é porque você pode trabalhar, quando a gente fala de ser um professor autor, você pode trabalhar na sua casa. Então, isso te dá uma certa liberdade. Eu acho que a palavra que mais dialoga com a autoria, para mim, é a liberdade. Liberdade de quê? De tempo, porque eu posso escolher o tempo que eu vou trabalhar. Eu não estou dizendo que você vai trabalhar pouco, mas eu estou dizendo que naquele dia, que é um dia importante para você, porque é aniversário de casamento, é seu aniversário de casamento, ou é o aniversário do seu filho, naquele dia você pode parar aquela atividade e você pode dizer assim, cara, eu estou muito ocupado, mas eu vou fazer isso, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu vou fazer isso num outro momento, porque a autoria, ela te dá a liberdade de tempo. E essa liberdade de tempo, ela é muito importante e é algo que nós, professores, poucas vezes experimentamos essa liberdade de tempo. Então, quando a gente fala de ser professor autor, por que que eu falo tanto e tantas vezes sobre a importância de você se posicionar nesse mercado? Tem a questão que você pode pensar que é do dinheiro, de você ser melhor remunerado. E isso está tudo bem com isso. Mas também tem alguns fatores que a gente chama aqui de fatores intangíveis. Um deles é que quando você é um professor autor e, por exemplo, você escreve um material didático, você escreve um material didático, você escreve uma questão de prova, e essa questão de prova ela vai ser aplicada para vários colegas, para vários estudantes, ela vai ser aplicada num livro didático. Você está levando o chão da sua sala de aula para o mundo, você está levando o seu conhecimento para muitos estudantes, né? E um número muito maior do que aquele que você pode impactar dentro da sala de aula. A sala de aula, gente, ela é um ambiente limitado, ela é limitado pela própria concepção da sala de aula, é uma sala limitada, as próprias paredes, elas nos limitam. E quando eu entendo a importância de eu vender, de eu oferecer meu conhecimento, de eu romper as barreiras dessa sala de aula, eu estou alcançando um número bem maior de estudantes, eu estou alcançando um número bem maior
de sujeitos que fazem a educação brasileira. Então, é nessa vertente, é nesse movimento que a gente te convida para ser um professor autor. Porque o tangível é relacionado a você ganhar algum dinheiro ali, você ganhar melhor do que a sala de aula. Mas a gente fala aqui do intangível, que o intangível é quantas pessoas você pode alcançar sendo um professor autor, quantos milhares de estudantes você pode alcançar sendo um professor autor. Então, quando a gente fala da autoria em si, a gente fala de alcançar muito mais pessoas do que o que a gente pode alcançar dentro de uma sala de aula, de uma visão mais limitada. Deixa eu saber agora que estão vocês aqui, que tem vocês, onde a gente está chegando, vai comentando aí de qual estado você é, quem entrou agora, de qual município, de onde você está falando, onde você está ouvindo essa live, para a gente saber em que lugares a gente está chegando aí. O fato, né, é que existem alguns momentos que são mais propensos a você entrar no mercado, qualquer que seja ele. E esse é deixa eu ver, Várzea Alegre, Ceará, Irati, deixa eu ver onde é que mais a gente está chegando. Vai colocando aí quem está entrando agora, onde é que de onde você é, de onde você está falando, de onde você está ouvindo essa live nesse momento. O fato, gente, é que... Desculpem aí, voltou, né? O Claudenice daqui do Ceará. O fato é que quando a gente está... Deixa eu voltar aqui. O fato é que a gente está num movimento de muita mudança, né? Que é a mudança do SAEB. Com a mudança do SAEB, abre-se um espaço enorme, se abre um espaço enorme para o mercado de autoria. Por quê? Porque todos os materiais didáticos precisarão ser reestruturados. E quem vai reestruturar esses materiais? O professor. São professores, assim como eu, assim como você, que está aqui nesse momento. Somos nós que vamos reestruturar esse material. Esse movimento, ele aconteceu, ele foi muito intenso lá em 2010. Em 2010, eu não sei se vocês lembram, mas houve uma grande mudança, que foi a incorporação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, valendo aí como principal porta de acesso ao ensino superior. E foi nesse movimento que eu consigo me colocar ali, porque eu me torno uma elaboradora de itens, né? Uma elaboradora de questões de prova. E quando eu me tornei uma elaboradora de questões de prova, eu passei a elaborar questões de prova para diversos avaliações, para diversas avaliações do país, fossem elas algumas estaduais aqui do meu estado, ou fossem elas algumas avaliações nacionais, como avaliações do SAEB, quando eu me torno uma elaboradora de itens. É nesse movimento de me tornar uma elaboradora de itens que eu consigo me posicionar em outros espaços educacionais para além da sala de aula. Porque tudo começa com a elaboração de itens, mas não apenas a elaboração, não existe apenas o mercado de elaboração de itens. Então, agora, eu vou te falar de 5, 6 mercados que você pode se posicionar, que você que está aqui comigo pode se posicionar e se tornar um professor autor. O primeiro mercado que eu vou falar é o mesmo que eu iniciei, é ser um professor que elabora questões de prova. Luzia, como assim? Eu costumo dizer, quantas questões de prova você elabora por ano? Porque mesmo que a gente, às vezes, pegue uma questão de um livro didático, ou a gente pega uma questão de um material didático, a gente reestrutura essa questão para essa questão ficar alinhada àquele nosso conhecimento, ou seja, a gente reescreve essa questão. E aí eu vou te perguntar, quantas questões de prova você faz por ano? Sei lá, vamos supor que você faça uma prova parcial, uma prova bimestral, uma recuperação. Vamos supor que você faça 10 questões de prova em cada uma dessas provas, né? 10 na parcial, 10 na bimestral, aí já deu 20. E nas recuperações, 10 e mais 10, já deu 40 questões por bimestre, se eu pensar em um bimestre, né?
Então, se eu pensar em um bimestre, eu estou falando de 40 questões por bimestre. Aí, vamos supor que eu faça 40 questões por bimestre, e o ano tem 4 bimestres, dão 160 questões por ano. Aí tem a recuperação, a ré, as recuperações, né, os processos de recuperação, segunda chamada, vamos fechar em 200 questões por ano. Se em cada questão dessa, você ganhar R$ 50 por cada questão elaborada. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui para você é se você que está aqui nesse momento me responda. Você já ganhou, você já recebeu algum dinheiro por alguma questão que você elaborou? Sim ou não? Me responde aqui. Você já recebeu algum dinheiro por alguma questão que você elaborou? Então, se você elaborou 200 questões por ano, se você recebesse R$ 50 a mais, R$ 50 por cada questão de prova dessas elaboradas, daria um total de 50. Ó, a Juliana disse que não. Deixa eu ver quem mais. Quem mais? A Adélia disse que não. A Luciana disse que nunca recebeu por nenhuma questão elaborada. A Claudenice, sim. A Claudenice, já sim. A Martinha, não. Olha o tanto de gente. A Cibele, não. Nunca recebeu por nenhuma. A Maluce, não. Nunca recebeu. O Atacílio nunca recebeu por nenhuma questão elaborada. A Cláudia Prachedes também não. Olha o tanto de gente aqui que nunca recebeu por nenhuma questão elaborada, né? Então, o que que acontece? Vamos supor que você ganhasse R$ 50 por cada questão elaborada, daria um total de 10 mil por ano. Aí você pode me dizer assim, ah, Luzia, 10 mil é muito pouco. É pouco? É, mas o que que você faria se você soubesse que você tem 10 mil por ano, todo ano, que você teria esse valor para você ganhar e que você. O que que você faria com esse dinheiro? Tem gente que faria uma viagem todos os anos. Tem gente que diria assim: ah, Luzia, quer saber? Eu ia almoçar todos os dias fora. Todos os dias não, todos os finais de semana eu ia almoçar fora. Eu ia pegar esse dinheiro, porque final de semana eu não ia querer trabalhar, eu ia almoçar fora. É uma opção também, é outra opção que você teria. Tem gente que diz assim: ah, Luzia, quer saber o que, que eu faria? Sabe o que, que eu faria? Eu faria o seguinte: eu pegaria esse dinheiro juntaria por 3 anos para trocar de carro. Enfim, eu não sei qual é o que você faria, mas eu sei o quanto uma grana dessas pode impactar aí a sua vida. Eu tenho essa consciência. Então, gente, só que o mercado editorial, ele paga entre 50, chegando até R$ 400 por cada questão elaborada, se forem questões do INEP. As editoras, em sua grande maioria, paga ali um preço, ó, a Maluce diz que o CAED paga até R$ 300 por item de resposta construída. As editoras pagam ali, na sua maioria, entre 50 e R$ 100. E, Luzia, o que que precisa para eu elaborar questões de prova? O que que eu preciso? Eu preciso dominar algumas técnicas. Eu preciso dominar essas técnicas. Lembra a história das ferramentas que eu falei do livro lá do cinto do Batman? Pronto, você precisa dominar essas técnicas. Então, um mercado que você pode se posicionar é o mercado de elaboração de questões de prova, elaboração de itens. Esse mercado mudou minha vida. Por quê? Porque quando as pessoas entenderam que eu conseguia elaborar bons itens e que elaborando bons itens, né, elaborando itens de prova, eu conseguia também ministrar palestras sobre elaboração de itens, formações. A princípio eram formações sobre a elaboração de itens. Imediatamente eu fui para a segunda pista. Eu fui sendo convidada para elaborar, para além de elaborar as questões, começaram a me convidar para eu ministrar oficinas de elaboração de itens. Então, eu comecei a ministrar oficina de elaborações de questões de prova. E isso me fez ganhar um dinheiro considerável, porque eu andei tanto ganhar um dinheiro considerável, como conhecer muitos espaços, muitos lugares do Brasil. Eu viajei o Brasil quase inteiro, dando oficinas de elaboração de itens. E aí eu vou falar para vocês que foi a minha segunda pista. Minha segunda forma de atuar como professora autora, como uma professora que rompe essas barreiras da sala de aula e que se posiciona em espaços educacionais para além da sala de aula. E aí eu comecei a dar formação.
Na época, a Luciana perguntou como conseguir esse tipo de trabalho. Eu vou responder, Luciana. Só eu terminar de contar essa história, eu vou responder você, tá, querida? Na época que eu comecei a fazer oficina de elaboração de itens, eu lembro que eu ganhava R$ 500 por hora de trabalho. Se eu trabalhasse 4 horas, mais ou menos, geralmente era um trabalho de 3, 4 horas que eu ministrava, eu ganhava entre 1.500 e R$ 2.000. Hoje, claro que mudou um pouco, a minha pegada mudou um pouco, mas eu ganho 10 vezes mais do que isso, 10 vezes o que eu ganhava quando eu comecei. Então, gente, a segunda coisa que eu fiz quando eu quando eu vi que eu me tornei uma boa elaboradora de questões de prova, eu não, o mercado, eu passei a dar formação de elaboração de questões de prova. Foi o meu segundo ponto. E aí, é, existem editais que convocam professores elaboradores de questões. Aqui na CPA, a gente divulga todos os editais, todos os nossos professores que estão aqui internamente têm acesso a todos os editais. Abrir um edital, a gente está divulgando para todos os professores, aqui dentro na comunidade interna. E no Instagram, a gente publica toda segunda-feira, a gente publica vagas, né? Quando tem vagas para contratação de professores autores aí. Seja elaboração de questões, seja especialista em avaliação educacional, como estão solicitando nesse momento. Eu estou com um grande amigo com a vaga para um especialista em avaliação educacional, de uma editora. Tá. Depois desse mercado, depois que eu me posicionei ali como professora, autora, e depois que eu me posicionei como elaboradora de questões de prova e como formadora, né, fazendo oficinas de elaboração de itens, eu fui para um terceiro mercado, que foi o mercado de consultoria educacional. Na consultoria educacional, eu comecei a fazer consultoria para algumas escolas ou grupos de escolas ou secretarias de educação. Elas me contratavam geralmente no campo da avaliação educacional. Gente, eu preciso dizer uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui para vocês nesse momento. Eu sou professora de matemática. Muita gente acha que matemática tem muito mercado, porque pelas razões que vocês conhecem da matemática, ser tida como uma disciplina difícil, enfim. Mas a matemática, o ensino de matemática mesmo, não tem 10% do mercado que tem para o avaliador educacional. Se você tiver oportunidade, não precisa ser aqui, a gente tem aqui, tá? Nós temos aqui, eu vou oferecer até o final dessa live para vocês, eu vou oferecer a nossa pós-graduação em autoria e em avaliação educacional, mas não precisa você fazer aqui. Mas se você tiver a oportunidade de estudar a avaliação educacional pode mudar a sua vida, porque o mercado ainda tem muita necessidade, existem muitas necessidades de avaliadores educacionais, principalmente num ano como esse, que é um ano de mudança de matriz de referência, com o SAEB mudando. De 2025 a 2029, o SAEB vai passar por uma grande transformação. Eu já fiz uma live sobre isso aqui. E essa necessidade dessa transformação, tanto para a escrita de material, como para consultoria de avaliador educacional, de secretaria de educação, o mercado vai gritar por especialistas nessa área. Então, depois que eu comecei a ministrar formação, eu entendi que existia um terceiro mercado aí, que não era formação, porque há uma diferença sutil entre ser um formador e ser um palestrante. Eu entendi que eu precisava dar um jeito daquela minha formação virar uma palestra. E eu entendi também que as palestras eram melhor remuneradas ainda. Se eu ganhava 500 por hora, eu podia ganhar 10 vezes mais, 20 vezes mais. Eu entendi que nas palestras isso era possível. E eu comecei a fazer palestras dentro do campo da avaliação, sempre dentro do campo da avaliação. Eu não sou uma palestrante humorista, eu não sou uma palestrante engraçada, eu sou uma palestrante técnica, eu sou técnica.
sempre no campo da avaliação educacional, que foi a área que eu mais estudei. Então, eu comecei a fazer palestras, e aí a minha hora de palestra saiu ali. Claro que não foi imediato, né? Claro que isso não foi de um dia para a noite, mas hoje eu ganho por hora de palestra R$ 20.000. E, Luzia, é só você? É só... Não. Existe um mercado, gente. Olha, o que tem palestra, o que tem agenda que eu não consigo cumprir, não é brincadeira, principalmente quando chega num ano desse, como o ano de Saeb. Mas aí, então eu já falei de 3 pistas para vocês. Falei da primeira, elaboração de itens, segundo, formação e terceiro, palestrante. Quarto, eu entendi que estudar a elaboração de itens era a base para eu escrever material didático. Que escrever material didático era o próximo passo, eu entendi logo isso. Cara, escrever material didático é o próximo passo, porque eu já aprendi a elaborar item, eu já sei fazer as questões. Agora eu preciso a escrita de material. E aí eu entendi que eu podia escrever material, existiam técnicas para isso. Comecei a estudar um pouco sobre essas técnicas. A princípio eu estudava sozinha, tá, gente? Era muito mais difícil, porque estudar só, você demora muito mais a aprender. Mas eu comecei a escrever material didático. Quanto custa um material didático? Quanto se paga? Se paga ali entre 50 e 150 reais por lauda de material. Cada página custa mais ou menos isso. Entre 50 e 150 reais é mais ou menos esse o preço que se paga para a escrita de material didático. Depois eu entendi que tinha uma outra pista. Peraí, não era só isso. Existia também as pessoas, os professores, a galera que escrevia material didático, mas agora voltado para o público da educação à distância, voltado para o público da EAD. Então, e tem uma diferença, como formação e palestra tem diferença, autor de material didático e conteudista, o professor que escreve material para educação à distância, também tem uma diferença sutil. Enquanto no material didático você pode considerar que tem um professor presencial, quando você vai para o mercado do conteudista, o professor conteudista ele tem que considerar que ali o estudante não tem um mediador com ele 24 horas, todos os momentos de aprendizagem. Então, ele tem que considerar isso. Então, ele tem que considerar que existem outras variáveis, que existem diferentes tipos de aprendizagem. Ele tem que escrever um material para um estudante que é mais sinestésico, mas ele, ao mesmo tempo, tem que escrever um material para um estudante que é mais auditivo, um material para o estudante que é mais visual. Precisa ter mapas conceituais. Então, esse material, esse tipo de área, quem faz esse tipo de material é o que a gente chama de professor conteudista. Ele ganha quanto, Luzia, por lauda? Mais ou menos o que ganha um professor que escreve material didático. É bem semelhante, não tem grande diferença, não. Não é como na formação e na palestra, não. Não tem essa grande diferença, não. Então, vamos lá. Quais foram as áreas que eu falei para vocês aqui que vocês podem se colocar? A partir de hoje, quais são essas áreas que você, que está me ouvindo aqui, pode se colocar? Você pode ser um professor elaborador de questões, você pode ser um professor formador, você pode ser um professor palestrante, você pode ser um consultor educacional, você pode ser um professor que escreve material didático e você pode ser um professor conteudista. Então, eu já coloquei aqui 6 pistas. Yuri. Boa pergunta, Yuri. Vou lançar o curso hoje. Daqui mais ou menos para... Eu só estou tirando algumas dúvidas, mas daqui a pouco vou lançar. Então, gente, quando essas 6 pistas de autoria, são no mínimo 6 oportunidades que você tem aí para você conseguir se colocar dentro do mercado da autoria. Já falei quanto vocês recebem. E a partir de agora, durante a semana inteira, amanhã,
O Robert vai fazer uma live para falar dos editais do INEP, dos editais públicos. Ele faz essa live pouquíssimas vezes aberta. Geralmente é uma live apenas para membros da comunidade, mas amanhã a gente vai abrir essa live para vocês, né? Então, amanhã tem live, quarta tem live de tira dúvida. A gente vai apresentar bônus, a gente vai apresentar uma série de coisas que a gente está propondo aqui. Por quê? Porque a gente sabe, eu tenho consciência que assim como aconteceu em 2010, nós estamos exatamente nesse movimento. O que está acontecendo? Saeb veio mudando com tudo aí. Com isso, vai precisar mais do que nunca contratar professores, autores para escrita de material. Por quê? Porque os materiais precisam estar alinhados a essas matrizes, essa nova matriz de referência. A gente está falando de nova matriz de referência, está falando de itens de resposta construída. Então, eu estou falando para vocês de um movimento que faz com que a gente, há deixa eu ver, a gente vende aqui, mas a gente vende no perpétuo, que significa que você quer comprar, você chega, compra e acabou. Há muito tempo, acho que há mais de um ano, eu não faço um lançamento, ou seja, eu não faço uma live assim abrindo para venda. Por quê? Porque a gente está vendendo perpétuo, eu estou muito ocupada com muitas outras coisas, mas o Robert me disse, Luzia, por favor, vamos ver essa oportunidade, vamos apresentar essa oportunidade para os professores, porque a gente tem muito isso, de o que a gente faz aqui dentro da CPA ser muito propósito, sabe, gente? A gente tem muito essa história do propósito, vocês não têm ideia. Por isso que acho que a gente tem tantos membros, impactou tantas vidas como a gente tem, como a gente vai mostrar para vocês ao longo dessa semana. Mas, enfim, então, hoje, né, o Yuri já perguntou como precisa fazer prova. A Luciana perguntou, não, Luciana, não precisa fazer prova. Não precisa fazer prova, Luciana. Você precisa ter um bom currículo, que é o que a gente consegue te garantir aqui dentro da CPA, te colocar com um bom currículo. Por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem o que nós temos aqui dentro da CPA. Então, gente, nós temos aqui dentro da CPA, agora eu vou apresentar para quem tiver interesse, né? Ao longo dessa semana, a gente vai ficar mais ou menos uns 40 minutos aqui conversando com você, dando dicas de como se posicionar no mercado e uns 20 minutinhos apresentando os nossos produtos. A partir de agora, eu vou apresentar os meus produtos. Então, quem não tiver interesse, quem disser assim, não, Lu, eu não tenho interesse, eu não estou interessado em saber quais são os produtos que a CPA tem, que ela vai oferecer agora, tá tudo certo, a gente amanhã vai estar aqui do mesmo jeito. Obrigada, Martinha. Obrigada, Marta. Tá tudo certo, quem não quiser saber, tá tudo bem. Amanhã a gente vai continuar por aqui, mas quem quiser saber agora sobre a pós-graduação que a gente prometeu de apresentar aqui para vocês, a partir de agora eu vou falar para vocês de duas pós-graduações que a gente tem aqui. Nós aqui dentro da CPA, nós temos duas pós-graduações. Então, eu me sinto muito, muito confortável de apresentar esses produtos para vocês agora nesse momento. Beijo, Josi! Eu me sinto muito confortável de apresentar para vocês nesse momento, uma vez que eu já avisei, né, que a gente já falou bastante. Então, vamos lá. Nós temos alguns cursos, mas as nossas soluções mais completas e que pode ajudar você a se posicionar dentro desse mercado são as nossas pós-graduações. Nós temos duas pós-graduações. E a minha sugestão é que você não deixe passar a oportunidade hoje. Se você não está em uma dessas nossas duas pós-graduações, agarre uma dessas oportunidades, porque isso vai te posicionar verdadeiramente diferente no mercado. Uma delas é a pós-graduação em avaliação educacional. A Deice já fez, já está dizendo que é ótimo, já fez uma na CPA. A Maluce também disse que já fez. A Deice fez elaboração e é incrível. Muito obrigada, Deice. Pois, Deice, se fez uma, vamos fazer a outra, porque agora a do Carmo está dizendo que faz a pós em autoria e está amando. Está aí. Olha aí, gente, eu nem falei com ninguém. A Marleide está fazendo em autoria. A Maluce vai fazer a de avaliação agora. É o que eu vou falar agora para vocês.
Ó, a Eudilamar também já faz, já está na CPA querendo um mestrado da CPA. Vamos aproveitar a pós-graduação agora nesse momento, mas a gente caminha para um mestrado. Pronto, agora é a hora de fazer a de autoria, Valdirene. Você vai ver, porque o que eu vou oferecer aqui é bem significativo. Então, vamos lá. Vou começar o processo aqui de oferecer para vocês sobre as pós-graduações. A Juliette perguntou qual das duas é melhor. Eu vou falar de duas. E vou explicar a diferença entre as duas. Então, dedique-se aí 5 minutinhos que vocês vão entender a diferença das duas. Ó, então, está na hora de fazer a de autoria, Eudilamar. Vamos lá. Primeiro caso, a pós em avaliação. Nossa pós-graduação em avaliação educacional, se você pensa em se posicionar como um palestrante, se você pensa em se posicionar como um professor formador ou como um consultor educacional, se é essa linha que você quer seguir, você é comunicativo, você tem presença de palco, se é essa linha que você quer seguir, eu indico a pós-graduação em avaliação educacional. Por quê? Porque tem muitas chamadas para você conseguir se posicionar como um consultor de uma secretaria de educação, trabalhar numa secretaria de educação. Ela posiciona você nesse mercado. Nossa pós-graduação em avaliação educacional aqui, você sai com dupla certificação. Como é essa dupla certificação? Você sai com o certificado de especialista em avaliação educacional e com o certificado de consultor em avaliação educacional. Nós temos professores, os professores da nossa pós-graduação em avaliação são as maiores referências do país. Para vocês terem uma noção, Chico Soares, que é ex-presidente do INEP, é professor na pós-graduação. Lucchesi, lembram de Lucchesi? Quase todo mundo citou Lucchesi, eu já leio Lucchesi. Lucchesi é professor na nossa pós-graduação. Jussara Hoffmann, muita gente já usou Jussara Hoffmann aí para escrever, é professor na nossa pós-graduação em avaliação. O atual coordenador geral do SAEB, é professor na nossa pós-graduação em avaliação educacional. Então, se você pensa em ir para um desses caminhos, pós-graduação em avaliação educacional. Agora não, Lu, sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando, Lu, eu queria mesmo era ir para esse campo de elaboração de item, autoria de material, professor conteudista, eu queria mesmo design educacional, eu não sou uma pessoa tão extrovertida assim, eu queria mesmo era ir para essa parte mais de bastidor, de escrita de material, é isso que eu queria fazer. Então, faça a pós-graduação em autoria educacional. Ela é a única, única, única pós-graduação do país. E Telvina, pois está na hora de fazer a pós-graduação em autoria. Ela é a única pós-graduação do país em autoria educacional. Vocês entendem o que é isso? Vocês entendem? Olha a dimensão disso. Psicopedagogia, tem 200 pós-graduações em psicopedagogia. Eu queria fazer uma pós-graduação em gestão escolar. Tem 500 em gestão escolar. Em pós-graduação, em autoria educacional, só existe a nossa, só existe essa no mercado. A Adelina quer essa, ó. E se você, por algum acaso, gostar de tudo, eu sugiro que você faça as duas, porque tem um mega desconto para quem fizer as duas pós-graduações. Tem um mega desconto aqui. Mas tu está fazendo, Geníria, o curso de elaboração de itens. Pensa na pós em autoria. Pensa em fazer a pós em autoria. Está na hora de fazer. Agora, deixa eu dizer o que a gente vai dar, uma coisa que a gente nunca... 360 horas após em autoria. 360 horas. Totalmente online, 100% online. Ó, Genilza, eu já sei, Genilza, eu te conheço. Pois é, quem quer todas, faça as duas, porque nós vamos dar uma mega oportunidade aqui para você. Agora vamos lá, deixa eu dizer o que vai rolar.
O que vai rolar, gente, é algo que eu nunca fiz. Me perguntaram semana passada por que que eu não faço mentoria. Eu não faço mentoria porque mentoria leva muito do meu tempo. A mentoria, gente, muitas vezes a mentoria, ela compromete muito você, você fica muito ocupado. Então, por isso que eu não faço mentoria. Mas, no entanto, contudo, entretanto, todavia, quem aderir à pós-graduação, tanto à autoria ou em avaliação educacional, os 30 primeiros que aderir à pós-graduação, nesse lançamento que a gente está fazendo aqui hoje, entre hoje até quarta-feira, quem fizer essa adesão de hoje a quarta-feira, mas os 30 primeiros, vai ganhar uma mentoria comigo e com uma pessoa da minha equipe para a gente falar sobre escrita criativa e inteligência artificial. Preste atenção. A gente vai te ensinar a escrever material didático usando a inteligência artificial. Não, a pós-graduação é 1 ano. A pós-graduação é 1 ano. Você pode fazer as duas concomitantes, tá super certo. Então, quem fizer vai ganhar uma mentoria sobre escrita criativa e inteligência artificial. A gente vai detalhar para você. Eu já faço tudo em inteligência artificial. Eu já crio os robozinhos. A gente já faz tudo. Eu vou te ensinar do zero, nem quem nunca abriu um chat GPT, até a criar um robô. Até você criar um robô para te ajudar a fazer alguns trabalhos desses de autoria. Tudo isso a gente vai te ensinar no curso, na mentoria, mentoria mesmo, ao vivo, vai ser nos sábados, o dia vai ser sábado, exatamente para pegar mais gente. Vai ficar tudo gravado, caso alguém não possa participar, mas essa é só. Boa noite. Quanto fica a mensalidade para a pós-graduação? Mais barata, nossa pós-graduação, para a qualidade que nós temos, é a mais barata do mercado. A mais barata que existe no mercado. Não tem nada parecido. Eu vou perguntar para vocês agora se vocês estão no grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp, é só ir lá no link da bio e entrar no grupo de WhatsApp. Vocês precisam estar nesse grupo de WhatsApp para a equipe conseguir controlar vocês e controlar esses 30 primeiros que vão entrar e vão ter acesso à mentoria. Aí, quem tiver no grupo de WhatsApp, eu vou abrir o WhatsApp agora e basta dizer assim, eu quero. Se você disser lá no WhatsApp, basta você ir lá no grupo de WhatsApp e dizer assim, eu quero. Se você disser eu quero lá, na mesma hora a equipe já vai entrar em contato com você e você sai matriculado daqui hoje. Você sai matriculado hoje nessa uma das duas pós-graduações, ou nas duas, se assim você achar que é interessante. E você também já sai com a mentoria garantida, tá? Deixa eu ver. Então, vamos lá no grupo de WhatsApp, vamos lá, abrir um grupo de WhatsApp aí. Basta você clicar, basta você escrever lá no grupo assim, eu quero, que aí a equipe vai entrar em contato com você. As parcelas são uma mais 19 parcelas, é uma entrada mais 19 parcelas de R$ 197. Gente, é mais barato do que você sair para comer uma pizza com a família e você recupera esse dinheiro. Esse é um valor que você recupera se você se posicionar no mercado. Eu não disse uma coisa importantíssima. Eu não falei. Nós garantimos, na pós-graduação em autoria, nós garantimos a primeira demanda. Ou seja, peraí, preste atenção. Se você fizer a pós-graduação com a gente e você entrar agora, tanto a de avaliação como a de autoria, nós garantimos a sua primeira experiência. Significa dizer que a sua primeira experiência... Venha, Genira, pode vir. Significa dizer que a sua primeira experiência, o preço, gente, o preço dá para vir, é um preço super acessível. É um preço muito acessível. Significa que, se você vier com a gente, significa que a sua primeira experiência já vai ser feita junto conosco aqui da CPA. Ou seja, você sai daqui com o certificado de experiência e com algum dinheiro no bolso já.
Você já vai, a gente já garante para você a sua primeira experiência. Só conseguiu entrar agora, Veraliza? Isso, envia. Já tem, vamos lá. Qual é o preço? São uma, Renata, é uma mais 19. Não tem TCC. O preço é uma mais 19 parcelas de 197. Não tem TCC, mas a gente dá todo o apoio. Deixa eu dizer, não tem TCC, mas cadê os livros? Pode pegar para mim ali um livro? Pode? Tu pega, filho, por favor? Ó, mas nós temos todo o apoio para vocês escreverem um livro. Deixa eu dizer, nós temos todo o apoio para vocês escreverem, nós damos todo o apoio para vocês escreverem um artigo num livro. Tá aqui embaixo o filho, Gui, tá aqui embaixo, tá? Nessa caixa. Os veteranos podem participar da mentoria? Pode, Yara, pode. Ó, nós damos todo o apoio para vocês escreverem um livro, tá aqui, meu amor. Para vocês escreverem um livro aqui conosco, mas não é obrigatório. Vamos lá, quem é que já está aqui com a gente? Já tem gente aqui, Guilherme, com a gente? Já tem gente, já está atendendo? Muito bem. Gente, não é. Porque são 20 parcelas, mas aí são 20 parcelas. O valor dela você pode parcelar em até 20 vezes, mas você pode pagar em menos vezes. Mas com um ano você já tem o certificado. É isso. Ficou claro? Deixa eu ver as perguntas. Já se foram 10 vagas. Já se foram? Ei, gente, vamos lá, corre, cuida, que a gente está agora fechando a 10ª vaga. Participa. Eu disse para não entrar, mas participa. A Ivanete quer. Ivanete, tu tá no grupo de WhatsApp, Ivanete? Tu tá no grupo de WhatsApp? Porque lá, Samila, que eu quero. Quem mais? Tá no grupo de WhatsApp, Ivanete? A Ivanete falou aqui, eu quero. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. Gente, então eu vou repetir aqui para quem entrou agora, tá? Para quem está entrando e vou tirando as dúvidas aqui de quem tiver dúvida. Expedito, Fidelis, a Edjane, vamos, gente, porque não vai ter. Graça Miranda, muito bem. Vamos lá, tô vendo aqui vocês. Tô vendo aqui, ó. Fala no grupo, eu quero. Eu coloquei no grupo de WhatsApp que queria e não viu nenhum retorno, a Cibele. Já deu retorno agora, Cibele, é porque o pessoal tá aqui, mas tá meio cheio. Graças a Deus, a gente vai impactar muita gente, amor, aqui. Olha, bem que tu disse que a gente. Robert que disse que a gente tinha que fazer, tá aqui assim. Reconectou, voltamos. A Cibele, pronto. Cibele conseguiu falar? Conseguiu. Luzani, tudo bom, Luzani? Luzani, tu já está na nossa pós em autoria? É a hora, Luzani, é a hora que tá, assim, com uma mega oportunidade. Tu já está na de avaliação, eu sei que tu estava até dando aula, mas na de autoria. Você escolhe em autoria ou em avaliação educacional, Valdênio. Você escolhe. Se você é mais comunicativo, se você é uma pessoa que pensa mais assim, eu queria ser palestrante, eu queria ser formador, eu queria ser um consultor educacional, pós em avaliação educacional. Se você diz assim, não, mas eu queria mesmo era escrever material didático, eu sou mais de bastidor, eu sou mais de ficar atrás do bastidor, como é que eu faço? Como é que eu faço? É mais após em autoria. Estou vendo aqui o pessoal comentando, aí às vezes eu paro. Vou deixar e vou prestar mais atenção aqui em vocês. É mais após em autoria. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de dúvida. Assim, é difícil eu dizer qual é a minha queridinha, sabe? Mas se você quer elaboração de itens, se você quer
essa parte de autoria, de escrita de material, se você quer isso, então, gente, é a pós-graduação em autoria. É a única pós-graduação do mercado. Não existe outra pós-graduação, não existe outra, só existe a nossa no mercado. Eu passei 2 anos escrevendo essa pós-graduação em autoria. São os primeiros certificados que estão saindo, são nossos agora. Então, você vai nadar no mar azul, só você é especialista nessa área. Mas se você... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais perguntas. Alguma pergunta aí? Tá tudo bem por aí, gente? Maiara também quer, Guilherme, já acabou de falar. Tá. Lembrando que o retorno financeiro, como se dá? A proposta de retorno financeiro é você participar das demandas. Nós divulgamos todas as demandas aqui nos nossos grupos. Todas, você tem acesso a todas as demandas, sejam elas demandas internas da CPA ou demandas externas da CPA. Ah, aqui você pode escrever capítulo de livro, exatamente. Entendi agora a pergunta. O retorno financeiro, escrever capítulo de livro, escrever livro. Perfeita a pergunta, Júcio. Entendi agora. Elaborando itens também. Deixa eu te dizer, não entendi direito como pegamos o serviço. Muitos são avulsos, tá? Muitos são avulsos, são serviços avulsos, Luciano. Você geralmente tem um edital ali, e aí você submete seu currículo àquele edital e você pega os serviços. Mas a primeira experiência, sua primeira experiência, a CPA garante. A sua primeira experiência a CPA garante? Não. A boa pergunta da Marleide Linhares. A gente tem aqui, Marleide, quando pedem, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo, o que que acontece, Marleide. Ela perguntou o seguinte: após em avaliação, dar o suporte para se posicionar como palestrante? Vou falar como é que acontece. Após em avaliação, a gente, muitas vezes aqui, as pessoas querem me contratar para serem professoras palestrantes, para dar a palestra. E quando eu não posso, o que que o Robert faz? Ele diz o seguinte: olha, mas eu tenho alguém próximo ao seu município. Ele vê qual é o teu município que você mora. Aí ele diz: eu tenho alguém próximo que pode ir. Aí a gente indica sim. Mas não é, mas tipo assim, a gente não, a gente dá suporte para se posicionar, a gente indica quando tem, mas a gente não se compromete como a gente se compromete com a primeira experiência lá em autoria. Essa a gente se compromete, tá bom? Não sei se eu fui clara, Marleide. Fui clara? Luciana, eu fui clara também ou de repente eu deixei algum detalhe para a mentoria, né? Gente, vamos tomar essa decisão. Fala com a equipe. Ela vai te. Ó, Luzia, eu quero muito, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho dinheiro hoje. Eu não consigo fazer a inscrição agora. Fala com a equipe. Não perde a oportunidade. A equipe está aqui exatamente para isso. A gente sabe que é professor. A gente sabe da dificuldade de ser professor. A gente sabe como é que está a questão financeira. A gente sabe enfim. Fala com a equipe, que a equipe está aqui te esperando. Não perde essa oportunidade dessa mentoria. Deixa eu ver. Ok, a Marleide entendeu. A Marleide entendeu. Então, aproveitem a oportunidade. Não percam essa oportunidade, porque ela não vai se repetir. É a primeira vez que Dácio, é a primeira vez que eu falo, que eu faço uma pós-graduação. É a primeira vez que eu faço uma mentoria assim com a pós-graduação. Eu nunca fiz nada parecido. Mas queria. Excelente a pergunta. Luciana, eu achei muito interessante, mas queria saber se o trabalho é constante para elaborar questões. Luciana, qual é o seu nível de dedicação? Você está dedicada? Você quer se dedicar a isso? Eu vivo disso. Nunca mais na vida, se você se dedicar. Qual é a sua área? Me diz aí qual é a sua área. A Cibele não sabe onde fala para fazer a inscrição. Cibele, ah,
Cibele Leandra. Pode ser outra Cibele. É possível viver só disso, Luciana. Eu vivo só disso. Eu vivo só disso, certo? Aí, se você for dedicada, pronto, letras e pedagogia. Amiga, tu ganhou na loteria, amiga. É onde mais... Amiga, tu não tem noção. Entrando aqui, tu não tem noção, é onde tem mais espaço. Deixa eu te falar. Por quê? Porque pedagogia você pode elaborar para todas as áreas de conhecimento. Então, você pode elaborar para português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, enfim. Então, a demanda, qual demanda? É para este ano ou o próximo, Cláudia? Eu não entendi a pergunta. A demanda, eu não entendi a pergunta. A demanda é para este ano ou o próximo? A gente tem uma demanda, a gente só garante aqui a primeira experiência, tá? Mas a demanda do mercado editorial, eu acho que é isso que você está perguntando, é muito para esse ano, tá? É muito para esse ano. Ontem mesmo eu estava falando com uma editora, ontem mesmo eu estava sentada com uma editora, ontem não, sexta-feira, né? Sexta-feira eu estava sentada com uma editora, ela contratando para a gente fazer todo o material da educação infantil e para refazer todo o material dela de língua portuguesa, matemática e ciências. Por quê? Por conta do novo Saeb. Acho que é essa a pergunta. Luciana, letras e pedagogia ganhou na loteria, onde mais tem. A Cibele Leandra quer saber onde fala para fazer inscrição. Cibele, se você for no link da bio, você consegue entrar num grupo de WhatsApp. Entrando no grupo de WhatsApp, conseguiu. Entrando no grupo de WhatsApp, a Cibele aí conseguiu entrar. A Luciana também. Tá aí. A Caed, Saeb, esse ano, gatinha, esse ano, Claudinha, esse ano, já estão chamando para tudo, Cláudia, para tudo. Entra na pós, faz a disciplina um e 2. A 2 já é sobre a elaboração de itens, a de autoria, já te prepara para muita coisa. Aí a gente vai chamar aqui para a primeira demanda, primeira preparação interna, e aí depois disso a gente publica todos os editais aqui. Só os editais que você tem acesso a todos, mastigadinho. Todo dia nossa equipe olha tudo que tem de edital e passa todos os editais aqui nos grupos. Vamos lá. Essa é a hora, gente. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos aproveitar. Como é que a gente está aí com as vagas para a mentoria, hein? Restam 6 vagas. Restam 6 vagas apenas para a mentoria. Não, vai ter que abrir mais essa mentoria, meu Deus do céu, porque eu fico com a dor no coração. Não, Luciana, não, de jeito nenhum. Consegue antes de fazer a pós. Antes. Antes. Consegue antes, consegue só depois de finalizar após? Não, muito pelo contrário. Faça logo a primeira e a segunda disciplina. Faça logo a primeira e a segunda disciplina, porque a segunda disciplina vai te colocar, que a segunda disciplina é a que fala de elaboração de itens. Aí ela já te coloca com muito conhecimento para a escrita do material. Deixa eu ver qual é a outra pergunta. Ó, acabei de receber uma mensagem aqui, acabei, gente. Se eu pudesse mostrar se eu pudesse mostrar para vocês aqui o meu print de tela, porque não dá para mostrar, mas acabei de receber uma mensagem aqui. Acabei. Eu consigo, Renan? Consigo não, né? Mostrar a minha tela aqui. Eu aqui fazendo a live com vocês, deixa eu dizer o que que é. E uma pessoa me mandou uma mensagem: Luzia, quanto você cobra por uma prova do primeiro ao nono, português e matemática? Acabou de me mandar aqui. Aí o que que acontece? Eu não faço essas provas. Eu contrato vocês para fazer essas provas. São vocês que a gente contrata aqui na CPA para fazer essas provas, entendeu? Acabei de receber essa mensagem aqui no meu WhatsApp.
Quanto você cobra para fazer uma prova com uma prova? Ah, eu também estou super animada. Faz tempo que eu não fico animada assim, porque faz muito tempo que eu não abro um lançamento assim, numa live. Faz tempo mesmo que eu não abro. Eu estou super animada. Geníria. É a Geníria que disse que está animadíssima. A Luciana também. Eu também estou muito animada, gente. Tem que chegar aqui do meu lado. A gente tem que abaixo não pode. Ó, a Vera Ilza quer também. Oi, Cleuton, tudo bem, Cleuton? Cleuton, tu já fez a nossa pós em avaliação, eu sei que já. Em autoria educacional, Cleuton, tá fantástica. Bora fazer? Saudade de você, meu lindo. Beijo, Cleuton. Tem suporte sim, tem suporte. Cleuton, fala aí como é o nosso suporte aqui, se não é primeiríssima. A Cláudia Prachedes está esperando o contato, gente. Ai, que legal, Geníria. Que legal, cara, quando o marido vem junto. Quando o marido vem junto. Gente, não... Ai, tu tá nas duas, né, Cleuton? Diga aí como é o nosso suporte aqui. O nosso suporte aqui, gente, é algo fantástico. É algo que não existe em nenhum outro lugar. Ainda hoje falei com o Vinícius, aqui. Orienta os pais sobre a postura. Olha aqui a Marlene falando. Sem falar que o Robert orienta as pessoas na postura de entrevistas. Olha que legal. Pois vamos fazer. Pois, Josi, vamos botar isso aí em prática, amigo. Vamos botar em prática aqui dentro da CPA. Não tem nada parecido, não existe nenhum curso parecido com os nossos aqui de suporte, de cuidado, de carinho, de atenção que a gente dá, de qualidade técnica. Deixa eu ver o que mais nós temos mais aqui. A Dani! Nós estamos vaga. Eita! Gente, não, pessoal, vamos abrir mais vaga para essa mentoria, porque estão muito ocupados. A Cláudia Praxedes está dizendo kkkk, estão mesmo aqui, viu, Claudinha? Estão aqui. Olha aqui, a CPA me abriu inúmeras portas. Olha o que o Cleuton está falando, gente. Não quero perder a mentoria. Não vai não, vai perder não. A mentoria não, Claudinha. Não vai perder não, viu, Cláudia? Pode ficar tranquila. Eu vou ficar aqui segurando sua mão até eles chegarem em você. Aproveita para mandar minhas dúvidas. Aproveitem para mandar as dúvidas, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, o que é, qualquer dúvida, pode aparecer às vezes uma dúvida boba, mas não é não. Podem mandar qualquer dúvida. Verinha, gente, a gente está, para quem está entrando agora, a gente está apresentando aqui Eliege Aparecida, a gente está apresentando aqui a oportunidade de vocês fazerem uma pós-graduação em autoria educacional ou em avaliação educacional. Nossa pós em autoria é a única pós-graduação em autoria desse país, gente. Me sinto viva estando envolvido com a CPA. Gratidão, a Luzia, Robert. A CPA é incrível, né, Genilza? Diga. CPA é incrível, é incrível. É incrível, gente. É incrível a sintonia aqui da CPA. Então vamos lá. Quem tiver interesse, a gente estamos ainda com uma oferta, além da oferta da pós-graduação, temos a oferta também, gente. Gente, olha, eu não vou nem dizer o tanto que eu quero que tem aqui no grupo, porque vocês estão vendo, né? Ó, olha o Cleuton, INEP, Sebrasp, CAED, DENIT, TRANSP e algumas instituições privadas.
Olha isso aqui, gente. Olha o tanto de. Tu tá vendo esse depoimento? Ou tu tá vendo aí, Renan? Do Cleuton? Olha o tanto de lugares. Explica mais sobre a pós-de-autoria. Faz no seu tempo. É tudo gravado. É tudo gravado. A gente eventualmente faz alguns aulões ao vivo, até para dar uma motivada e tal. A gente faz alguns aulões ao vivo. Mas fica tudo gravado, você faz no seu tempo, tá? Porque a gente entende o ativismo do professor. E mesmo aquilo que a gente faz ao vivo fica gravado. Aldenice está aí, querendo eu quero. Vamos falar com a Aldenice. As vagas foram encerradas. Vai liberar mais? Ai, não, nós temos que liberar Tá falando mais. mais também, né? Tá falando com um pouco também, vendendo. Vai vender, rapaz. Vai. Vai atender aqui que tem 10 na fila e eu não dou conta. Ai, Deus, pois é, a gente está aqui na luta. A gente acabou de liberar o Renan, que é o meu. Ele manda em mim, gente. Ele manda em mim. Eu fujo dele, o Renan. Vocês têm que conhecer o Renan. Quem é da época que conhecia o Drake, agora eu não tenho mais o Drake, não. Eu tenho o Renan. O Renan que manda em mim. Ele disse que liberou mais 5 vagas, porque as 30 já foram, né? As 30 já foram. Então, quem ainda não pode me chamar que eu vou te ajudar também. Tá aí? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Deixa eu ver. Eu rindo aqui porque quem é da época. Lembro do Drake. Pois é, agora a gente tem o Renan. Amanhã e quarta ficarão gravadas. Trabalho nesse horário. Vão ficar gravadas, Josi. Vão ficar gravadas. Amanhã o Robert vai falar sobre. A proposta é a mesma. Mas vocês, quando vocês estão dentro da CPA, vocês têm tudo isso, porque a gente sempre tem várias lives dentro da CPA. Mais 5 vagas para inscrição foram liberadas aqui. Eu tô rindo, mas vai ficar tudo gravado, gatinha. Deixa eu ver. Pois é, eu tô com saudade do Drake. Vou marcar. Ai, não, mas não adianta marcar ele aqui, não. Agora eu tenho o Renan aqui. Pedro, seja bem-vindo a essa live. Nós estamos aqui hoje para oferecer a pós-graduação Rafaela em autoria educacional, em avaliação educacional. É hora de você fazer. Você não está entrando aqui por acaso, acredite. A Claire Fonseca também. Então vamos aproveitar. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver o que mais aqui. Simval, tudo bem? Seja bem-vindo. Glaucio, seja bem-vindo. Quatorze pessoas pediram para participar. Alguém quer? Vamos ver a solicitação. Alguém quer participar do ao vivo aqui? Deixa eu ver. Eu acho que o pessoal mandou errado. Que eu sempre pergunto, alguém quer participar do ao vivo? Tem aqui 6 pessoas que pediram. A Graça Miranda, a Leonice já disse que pediu errado. A Lígia, a Cibele, a Dora, a Juliana e a Maria da Lape. Não sei se querem mesmo ou se às vezes só clicou no botão errado. Deixa eu ver, estamos vendo aqui. Todo mundo falando já que aqui está diminuindo o número de pessoas na live, significa que o pessoal está sendo atendido aí, né? Libras para todos. Seja bem-vindo. Rigomae, seja bem-vindo. Gente, amanhã a gente vai abrir de novo, novamente. Amanhã a gente tem uma live. A live de amanhã é incrível. Amanhã, a live é sobre. Nossa live de amanhã é como participar de editais públicos. E aí, amanhã, quem puder entrar, quem estiver aqui com a gente também vai ter essas ofertas, certo?
A gente também vai ter essas mesmas ofertas. Aqui está rolando uma oferta da pós-graduação em avaliação em autoria educacional. A única pós-graduação em autoria desse país é a nossa. Eu vou sair agora para ajudar o pessoal aqui a atender, mas deixa eu ver, acho que as principais dúvidas eu já tirei. Deixa eu ver. Ou eu seguro mais um pouquinho aqui, Renan? Vê se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar, gente. A pós é diretíssima ao ponto, Luciana. Diretíssimo, diretíssimo. Objetiva, objetiva, sabe? Eu sou muito objetiva e tá muito objetiva, tá muito bacana essa pós-graduação. Você fez a primeira. Oi, Dágila, tudo bom, Dágila? Já tá na nossa pós-graduação, Dágila? Vamos entrar, que a hora é agora. Deixa eu ver. Uma coisa falando comigo, do outro lado, a gente vai se comunicando. Aqui tá loucura. Já foram algumas já certeza, certeza. Vamos lá. Estava olhando aqui algumas dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar por aí. Ah, os valores. Mônica, boa. Deixa eu te falar. Ela é uma parcela mais 19 parcelas de 197. A entrada mais 19 parcelas. Ai, Dágila, pois vamos fazer. Oh, obrigada, Dágila. Mas vamos fazer a de autoria educacional, Dágila? Olha isso aqui. Olha o grupo. Aqui, ó. Não tá aqui. Esse aqui não tá. Entendeu? Não bota no equipe de vendas. Pronto, gente, eu vou sair aqui e vou ajudar os meninos ali a atender para ver se a gente consegue chegar em todo mundo para poder atender as pessoas. Mas vamos lá, é hora de você fazer essa nossa pós-graduação. Não tem nada parecido no mercado. E a gente se encontra amanhã às 20 horas, tá? Beijo grande.